Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para continuarmos a leitura de Dom Casmurro de Machado de Assis e estou lendo aqui, vou para a parte 2 dos capítulos do 26 ao 40, vou dar sequência aqui no capítulo 32, que é o Olhos de Ressaca. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala penteando o cabelo. Disse-me, vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse, pois era um espelhinho de pataca. Perdoai a barateza. Comprado a um mascate italiano, moldura tosca, argolinha de latão, pendente da parede. Entre as duas janelas, se não foi ele, foi o pé. Um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala, pente cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi uma pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite, Capitu? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe. Um toque, depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe terá a resolução feita. Ah, que tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer, já e de todo não lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar. Ele é atendido, se porém é um inferno isto. Você teme com ele, Bentinho. Teimo, hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinham-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas sabia o que era dissimulada. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era. Se nunca os vira, eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto. Com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que, retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer os que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira das praias nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me a outras partes vizinhas, as orelhas, os braços, os cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo cava e escura.
A onda que vinha delas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu, e os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos e disse-lhe, para dizer alguma coisa que era capaz de os pentear se quisesse. Você? Isso mesmo. Vai embaraçar-me o cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Capítulo 33. Penteado. Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam a cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era uma nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam a nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas enfim os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto for parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever tétis. Risquei tétis, risquemos ninfa, digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências, cristãs e pagãs. Enfim, acabei as 2 tranças. Onde estava a fita para atar-lhe as pontas? Em cima da mesa. Um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, alargando aqui e achatando ali, até que exclamei: pronto! Estará bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo
Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados os olhos de uma linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu-a. Levanta, Capitu. Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios. Eu desci os meus e grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se, rápida. Eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada. Ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Não mofe nos meus 15 anos, leitor, precoce, com 17 e mais era desgrux. Não pensava ainda nas diferenças dos sexos. Capítulo 34. Sou homem. Ouvimos passos no corredor. Era Dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento, um riso espontâneo e claro, que ela explicou por essas palavras alegres. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isso. Veja as tranças. Que tem? Acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem, ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Isto? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe. E com um enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-me que não fizesse caso, que não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois pareceu-me que desconfiou. Vendo-me calado, enfiado, cozido à parede, achou talvez que houvera entre nós algo mais que o penteado e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto, mas de atropelo, e encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava meus lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro, e todas as palavras recolheram-se ao coração murmurando: eis aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída, despedi-me e enfiei-me pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava a filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto, peguei dos livros, mas não passei a sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que perdi a consciência de mim e das coisas que me rodeavam para viver não sei onde nem como. E tornava a mim, e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados embaixo dos meus,
igualmente esticados para os delas e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: sou homem. Supus que me tivessem ouvido, porque a palavra saiu em voz alta e corri à porta da alcova. Não havia ninguém fora. Voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Ainda agora tenho o eco aos meus ouvidos. O gosto que isto me deu foi enorme. Colombo não o teve maior descobrindo a América. E perdoai a banalidade em favor do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde, nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoroçava-me, a lição do velho coqueiro também. À vistas dos nossos nomes abertos por ela no muro no quintal, deu-me grande abalo. Como vistes, nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade, não eram a carne e o sangue dela. As próprias mãos tocadas, apertadas, como que fundidas, não podiam dizer tudo. Sou homem. Quando repeti isso pela terceira vez, pensei no seminário. Mas, como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuso um pouco das reminiscências osculares. Mas a saudade é isto mesmo, é o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta, a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces também, de várias espécies, muitas intelectuais igualmente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era menor que esta. Capítulo 35. Protonotário apostólico. Enfim, peguei os livros e corri a lição. Não corri precisamente. A meio caminho parei, advertindo que devia ser muito tarde e podiam ler-me no semblante alguma coisa. Tive ideia de mentir, alegar uma vertigem que houvesse deitado no chão, mas o susto que causaria a minha mãe fez-me rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos. Tinha, porém, outra promessa em aberto e outro favor pendente. Não vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres, conversavam ruidosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Foi ter com ele e soube que por decreto pontifício acabava de ser nomeado protonotário apostólico. Essa distinção do Papa dera-lhe grande contentamento e a todos os nossos. Tios Cosme e prima Justina repetiam o título com admiração. Era a primeira vez que ele soava aos nossos ouvidos, acostumado a cônegos, monsenhores, bispos e núncios e internúncios, mas que era protonotário apostólico. O padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da cúria, mas as honras dele. Tio Cosme viu exalçar-se no parceiro de Voltaire e repetia: protonotário apostólico. E voltando-se para mim: prepara-te, Bentinho, tu podes vir a ser protonotário apostólico. Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé. Dava alguns passos, sorria e tamborilava a tampa da boceta. O tamanho do título, como lhe dobrava a magnificência, posto que, para ligá-lo ao nome, era demasiado comprido. Esta segunda reflexão foi tio Cosme que fez. Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo todo, bastasse
Bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral. Protonotário Cabral. Subentendia-se apostólico. Protonotário Cabral. Sim, tem razão, protonotário Cabral. Mas, senhor protonotário, acudiu prima Justina para ir acostumando ao uso do título. Isto o obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, só são honras, observou minha mãe. Agora não impede, disse Cabral, que continuava a refletir, não impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas e cerimônia, se empregue o título inteiro, protonotário apostólico. No uso comum basta protonotário. Justamente assentiram todos. José Dias, que entrou um pouco depois de mim, aplaudiu a distinção e recordou, a propósito, os primeiros atos políticos de Pio IX. Grandes esperanças da Itália, mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim do receio, entendi que devia cumprimentá-lo também, e este aplauso não lhe foi menos ao coração que os outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou dando-me férias. Era muita felicidade para uma hora só, um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isso mesmo, porque tio Cosme, sacudindo a barriga, chamou-me de Peralta, mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação, o latim sempre lhe dá de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem. Era a primeira palavra, a semelhante lançada à terra. Assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor, de tristeza, mas logo respondeu: há de ser padre, padre bonito. Não se esqueça, mana Glória. E protonotário também, protonotário apostólico, protonotário Santiago, acentuou Cabral. Se a intenção de meu mestre de latim era ir acostumando ao uso do título com o nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, deu-me vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade aqui foi antes uma ideia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a poucas outras ideias. Mas essas pedem um capítulo especial. Rematemos este dizendo que o mestre em latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava um assunto alheio para se mostrar esquecido da própria glória, mas era essa que o deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha. O mais excelso deles era ser guloso, não propriamente glutão. Comia pouco, mas estimava o fino e o raro. E a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar, a fim de se lhe fazer uma saúde, os olhos com que aceitou seriam de protonotário, mas não eram apostólicos. E para agradar a minha mãe, novamente pegou em mim, descrevendo o meu futuro eclesiástico, e queria saber se ia para o seminário agora, no próximo ano, e oferecia-se a falar ao senhor bispo, tudo marquetado pelo protonotário Santiago. Capítulo 36. Ideias sem pernas, ideias sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar e fui-me outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer sem latim e até com latim. Ao cabo de 5 minutos, lembrou-me de ir correndo à casa vizinha, agarrar Capitu, desfazer as tranças, refazê-las e concluí-las daquela maneira particular.
boca sobre boca. É isto, vamos, é isto, ideia só, ideia sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de Capitu. Quando ali cheguei e dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou no rosto, mas a furto e a medo, ou, se preferes, a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos pararam, depois de encravada a agulha no pano. Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse. E outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim, gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a costura. Ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu recuou um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la, beijá-la, ideia só. Ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar a língua mística do cântico. Um sentido direto e natural. Então obedeceria ao primeiro versículo. Aplique ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca. E pelo que respeita aos braços que tinha inertes, bastaria cumprir os versos 6º do capítulo 2º. A sua mão esquerda se pôs já debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos. Era só executá-la. Mas ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de Capitu eram agora tão retraídas que não sei se não continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Capítulo 37. A alma é cheia de mistérios. Padre Cabral estava esperando há muito tempo? Hoje não dei lições, tive férias. Expliquei-lhe o motivo das férias, contei-lhe também que o Padre Cabral falara da minha entrada no seminário apoiando a resolução de minha mãe e disse dele coisas feias e duras. Capitu refletiu algum tempo e acabou perguntando-me se podia ir cumprimentar o padre à tarde em minha casa. Pode, mas para quê? Papai naturalmente há de querer ir também, mas é melhor que ele vá à casa do padre, é mais bonito. Eu não, que já sou meia moça, concluiu rindo. O riso animou-me. As palavras pareciam ser uma troça consigo mesma. Uma vez que de manhã era mulher como eu era homem, achei-lhe graça e para dizer tudo quis provar-lhe que era moça inteira. Peguei-lhe levemente na mão direita, depois na esquerda e fiquei assim, pasmado e trêmulo. Era a ideia com mãos. Quis puxá-las de Capitu para obrigá-la a vir atrás delas. Mas ainda agora a ação não respondeu à intenção. Contudo, achei-me forte e atrevido. Não imitava ninguém. Não vivia com rapazes que me ensinassem anedotas de amor. Não conhecia a violação de Lucrécia. Dos romanos apenas sabia que falavam pela artinha do padre Pereira e eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa. Mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã ela derreou a cabeça, agora fugia-me. Nem é só nisso que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la para mim. Não juro, começava a estar tão alvoroçado
que não pude ter toda a consciência dos meus atos. Mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois talvez não pôde recuar mais. Colocou um dos pés adiante e outro atrás, e fugiu com o busto. Foi esse gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto afinal cansou e cedeu, mas a cabeça não quis ceder também. E caída para trás utilizava todos os meus esforços, porque eu já fazia esforços, leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela. Demais, este gesto supõe um acordo de vontades. E Capitu, que me resistia agora, aproveitaria o gesto para arrancar-me a outra mão e fugir-me inteiramente. Ficamos naquela luta, sem estrépito, porque apesar do ataque e da defesa, não perdíamos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá de dentro. A alma é cheia de mistérios. Agora sei que a puxava, a cabeça continuou a recuar até que cansou. Mas então foi a vez da boca. A boca de Capitu iniciou um movimento inverso, relativamente à minha, indo para um lado quando eu buscava do outro oposto. Naquele desencontro estivemos sem que ousasse um pouco mais, e bastaria um pouco mais. Nisso ouvimos bater a porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu, que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Nanata! Capitu, abre! Aparentemente era o mesmo lance da manhã, quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente em verdade era outro. Considerai que de manhã tudo estava acabado, e o passo de Dona Fortunata foi um aviso para que nos compuséssemos. Agora lutávamos com as mãos presas, nada estava sequer começado. Ouvimos o ferrolho da porta e dava para o corredor interno. Era a mãe que abria. Eu, uma vez que confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso, cheguei a tentá-lo. Mas Capitu, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado. Pousou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar à força. Repito, a alma é cheia de mistérios. 38. Capítulo 38. Que susto, meu Deus! Quando Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, Capitu em pé, costas para mim e inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntava em voz alta: Mas, Bentinho, que protonotário apostólico? E o que é o protonotário apostólico? Ora, vivam! Exclamou o pai. Que susto, meu Deus! Agora é que o lance é o mesmo, mas se conto aqui tais quais os dois lances de há 40 anos é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe. O pai não lhe meteu mais medo. No meio de uma situação que me atava a língua, usava a palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos. Alegou susto e deu à cara um ar meio enfiado, mas eu que sabia tudo vi que era mentira e fiquei com inveja. Foi logo falar ao pai, que apertou a minha mão e quis saber por que a filha falava em protonotário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai devia ir cumprimentar o padre em casa dele. Ela iria à minha. E coligindo os petrechos da costura, enfiou pelo corredor, brandando infantilmente: Mamãe, jantar, papai chegou. Capítulo 39. A vocação. Padre Cabral estava naquela primeira hora das honras em que as mínimas congratulações valem por odes.
Tempo chega em que os dignificados recebem os louvores como um tributo usual, cara morta sem agradecimentos. O alvoroço da primeira hora é melhor. Este estado de alma não vê na inclinação do arbusto, tocado do vento, um parabéns da flora universal. Traz sensações mais íntimas e finas de qualquer outro. Cabral ouviu as palavras de Capitu com imenso prazer. Obrigado, Capitu, muito obrigado. Estimo que você goste também. Papai está bom e mamãe. A você não se pergunta. Essa cara é mesmo de quem vem de saúde? E como vamos de rezas? A todas as perguntas, Capitu ia respondendo prontamente e bem. Trazia um vestidinho melhor e os sapatos de sair. Não entrou com familiaridade de costume. Deteve-se um instante à porta da sala antes de ir beijar a mão da minha mãe e a do padre. Como desse a este 2 vezes em 5 minutos o título de prontonotário, José Dias, para se desforrar da concorrência, fez um pequeno discurso em honra ao coração paternal e augustíssimo de Pio IX. Você é um grande prosa, disse tio Cosme, quando ele acabou. José Dias sorriu sem vexame. Padre Cabral confirmou os louvores do agregado sem os seus superlativos, ao que este acrescentou que ao cardeal Mastai evidentemente fora talhado para a tiara desde o princípio dos tempos. E pisando-me o olho, concluiu: a vocação é tudo. O estado eclesiástico é perfeitíssimo, contanto que o sacerdote venha já destinado do berço. Não havendo vocação, falo de vocação sincera e real. Um jovem pode muito bem estudar as letras humanas que também são úteis e honradas. Padre Cabral retorquia: a vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano. Um homem pode não ter gosto à igreja e até persegui-la, e um dia a voz de Deus lhe fala, e ele sai apóstolo. Veja São Paulo. Não contesto, mas é o que eu digo. Mas o que eu digo é outra coisa. O que eu digo é que se pode muito bem servir a Deus, ser padre cá fora. Pode-se ou não se pode? Pode-se, pois então, exclamou José Dias triunfalmente, enquanto em volta de si. Sem vocação é que não há bom padre. E em qualquer profissão liberal se serve a Deus como todos devemos. Perfeitamente, mas a vocação não é só berço que se traz. Homem é a melhor. O moço sem gosto nenhum à vida eclesiástica pode acabar por ser um bom padre. Tudo é que Deus o determine. Não me quero dar por modelo, mas aqui estou, eu que nasci com a vocação da medicina. Meu padrinho, que era coadjutor de Santa Rita, teimou com meu pai para que eu me metesse no seminário. Meu pai cedeu. Pois, Senhor, tomei tal gosto aos estudos e à companhia dos padres que acabei ordenando-me. Mas suponha que não acontecia assim e que eu não mudava de vocação. O que é que acontecia? Tinha estudado no seminário algumas matérias que é bom saber e são sempre melhor ensinadas naquelas casas. Prima Justina interveio. Como? Então pode-se entrar para o seminário e não sair padre? Padre Cabral respondeu que sim, que se podia, e voltando-se para mim, falou da minha vocação, que era manifesta. Os meus brinquedos foram sempre de igreja, e eu adorava os ofícios divinos. A prova não provava. Todas as crianças do meu tempo eram devotas. Cabral acrescentou que o seu reitor de São José, a quem contara ultimamente a promessa de minha mãe, tinha o meu nascimento por milagre. Ele era da mesma opinião. Capitu, cosida as saias de minha mãe, não atendia aos olhos ansiosos que eu lhe mandava. Também não parecia escutar a conversa sobre o seminário e suas consequências.
e, aliás, decorou o principal, como vinha saber depois. 2 vezes à janela, esperando que ela fosse também e ficássemos à vontade sozinhos, até acabar o mundo, se acabasse. Mas Capitu não me apareceu, não deixou minha mãe senão para ir embora. Eram ave-marias e despediu-se. Vai com ela, Bentinho, disse minha mãe. Não precisa não, dona Glória, acudiu ela rindo. Eu sei o caminho. Adeus, senhor protonotário. Adeus, Capitu. Tendo dado um passo no sentido de atravessar a sala, é claro que o meu dever, o meu gosto, todos os impulsos da idade e da ocasião eram atravessá-la de todo, seguir a vizinha, corredor afora, descer a chácara, entrar no quintal, dar-lhe o 3º beijo e despedir-me. Não me importou a recusa, que cuidei simulada, e enfiei pelo corredor, mas Capitu, que ia depressa, estacou e fez-me sinal que voltasse. Não obedeci, cheguei-me a ela. Não venha não, amanhã nos falaremos. Mas eu queria dizer a você, amanhã, escuta, fica. Falava baixinho, pegou-me na mão e pôs o dedo na boca. Uma preta que veio de dentro acender o lampião do corredor, vendo-nos naquela altura quase às escuras, riu de simpatia e murmurou em tom que ouvíssemos alguma coisa que não entendi bem nem mal. Capitu segredou-me que a escrava desconfiara e ia talvez contar às outras. Novamente me intimou que ficasse e retirou-se, e eu deixei-me estar parado, pregado, agarrado ao chão. Capítulo 40. Uma égua. Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita imperial. Disse-vos a desta casa do Engenho Novo, reproduzindo a de Matacavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais delas capaz de engolir, campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera. A menor brisa lhe dava um potro, que saía logo o cavalo de Alexandre. Mas deixemos de metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar à minha mãe os meus amores para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre a vocação tornava-me agora toda inteira, e ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto. E eu encerro aqui a leitura dos capítulos do 26 ao 40, parte 2. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Até já!